Boa noite a todos, muita paz, que possamos aproveitar a esses momentos de reflexão para o entendimento. Vamos trazer um assunto muito importante a todos nós, a todos que, mesmo não estando aqui no Lar de Nazaré, mas estando em casa, têm a oportunidade de assistir. Nós vamos falar sobre a reencarnação. A reencarnação é um fato que leva a cada um de nós a compreensão mais clara, mais nítida dos nossos deveres e das bênçãos de Deus para cada um de nós. Muitas vezes a reflexão chega através de uma condição que leva-nos a não acreditar e muitas vezes a julgarmos que não está na Bíblia. E eu trago aqui para o estudo algumas das muitas citações, mas poucas citações do Evangelho de Marcos, de João, de Mateus, para que a gente possa refletir a respeito da reencarnação. A reencarnação é um fato por demais conhecido, mas é importante lembrarmos até mesmo o que seja a palavra reencarnação, criada por Kardec por volta do ano de 1857, e ele informa que reencarnação é quando, depois de cada um de nós, ou de nós estarmos mortos, desencarnados, pegamos um novo corpo físico e renascemos. Isso significa reencarnar, entrar de novo na carne, pela possibilidade de uma segunda, terceira, quarta vez. Mas nós vamos ver também a importância da reencarnação. Na questão 166, Kardec pergunta aos espíritos: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Como é que pode? E nós temos notícias, ou poucas notícias, de espíritos, de pessoas, de homens, de mulheres, que conseguiram, grandes evoluções no campo moral, no campo intelectual. Mas, para todos nós, como é que nós teremos a oportunidade, o que nós vamos fazer com a nossa vida simples e singela, que é igual à vida da maioria ou de todos nós da população da Terra? Como é que nós vamos fazer para atingir a perfeição? Como é que nós vamos fazer para nos depurar? A resposta do benfeitor espiritual é objetiva: sofrendo a prova de uma nova existência. Kardec questiona na questão 166A, para que ficasse bem claro, lógico, como realiza essa nova existência? Será pela transformação como espírito? Essa nova existência nós vamos nos transformar como espírito? E o benfeitor respondeu: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessário lhe é a prova da vida corporal. Então, a vida corporal nos possibilita o progresso moral. É só olharmos as nossas condições, os nossos fatos, se nós melhoramos. Talvez alguns possam dizer que melhoramos muito,
outros possam dizer que melhorou pouco, ou outros até assumam a condição de que estacionou, não melhorou nada. Mas nós nascemos, nós reencarnamos, nascemos de novo, pela possibilidade do nosso progresso moral e também do nosso progresso intelectual. Cada um de nós trazemos os nossos patrimônios, mas a reencarnação possibilita que possamos evoluir. Nós temos como objetivo de nascer de novo o progresso, no campo moral e no campo intelectual também. Precisamos das duas asas. Nós não vamos encontrar na Bíblia o termo reencarnação, porque, como eu disse de início, foi um termo criado em 1857. Nós vamos encontrar na Bíblia os termos próprios e usados na época, eu vou falar sobre o Evangelho, do Evangelho há 2000 anos, que é nascer de novo. Em alguma situação, eles até falavam sobre a regeneração, ou sobre a generação, que é a possibilidade de progredir. Bem, mas vamos estudar. Eu trouxe só 3 fatos aqui para que a gente possa conversar. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem o homem com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Estava falando sobre reencarnação. Que estão falando que eu sou? Que dizem? Eles responderam: dizem uns que és João Batista, outros que és Elias, outros que Jeremias ou alguns dos profetas. Veja bem que os judeus sabiam da reencarnação. Tanto é que eles falam claramente sobre isso. Senhor, uns estão falando aí que o Senhor é o João Batista, outros estão falando que é Elias, ou que é algum dos profetas que retornou, ou Jeremias. E veja, Jesus, quando estava diante de alguma dificuldade que a gente tinha no campo moral ou no campo do aprendizado, ele imediatamente corrigia. Imediatamente ele chamava atenção. E aí então ele perguntou a Pedro: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus, vivo. Replicou-lhe Pedro. E Jesus disse: bem-aventurados és Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue, a reencarnação, que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Quem contou isso para você? Que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi meu Pai. Pela sua boca falou isso. E não falou sobre as outras considerações que os judeus já sabiam. Eles tinham uma noção, também não era muito clara. Eles falavam algumas vezes sobre ressurreição, ressurreição da carne, ressurreição do espírito. Mas eles sabiam da necessidade de nascer de novo para o progresso moral. Essa compreensão da reencarnação nos leva a compreender a Bíblia, o Evangelho de Jesus, que nos oferece, por exemplo, a informação que a gente tem que amar o próximo, né?
nos ofertando a maneira da gente progredir, nos dizendo como que nós devemos progredir. E se a gente não souber sobre a reencarnação, como é que a gente vai entender a lei de Deus que permite que alguém nasça com um defeito físico tão marcante que, por exemplo, possa não falar, não andar, viver em cima de uma cama, brevemente ter alguns dias de vida? Com o conhecimento da reencarnação, Jesus nos esclarece as bênçãos da vida, que seja por alguns minutos, alguns segundos, décadas, é a possibilidade do progresso moral. Lembro-me da história do nosso irmão Raul Teixeira, que ele conta que ele tinha lá seus 10, 12 anos e estava aguardando o pai, que era taxista lá em Niterói, para que eles pudessem ir junto ao circo. E ele estava ansioso, queria ir ao circo. Diz ele que olhava do alto, via o circo, via os amiguinhos dele indo para o circo, e ele aguardava o pai dele ansioso, e não conseguia, o pai dele não chegava, e de repente o pai dele não chega, e ele observa que começou a sair fumaça do circo. O circo começou a pegar fogo. E diz Raul Teixeira que aqueles amiguinhos dele que estavam lá sofreram a morte. Como, sem o conhecimento da reencarnação, vamos compreender? Depois ele disse que, algum tempo depois, ele foi no Chico Xavier, perguntou para o Chico, né, o que tinha acontecido com os amiguinhos dele e tal. Embora ele soubesse, né, o Chico explicou para ele que eram espíritos que tinham vivido a época de Nero e tinham, durante uns festejos lá, queimado cristãos vivos para iluminar a noite de Roma, da cidade lá que eles estavam. E agora eles retornaram ao corpo físico, passaram por todas os reaprender que nós temos na vida, e na infância, passando pela prova, aquela prova que eles tinham feito os outros passarem, puderam sentir a lição que Jesus também ensinou: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Como é que a gente vai entender essa colocação de Jesus? Então, deste entendimento, a gente compreende melhor a nossa vida, compreende melhor os fatos que nos circundam. Anotada agora por São Marcos e Lucas, nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso, quer dizer, ansioso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Vê aqui que o termo que ele está usando, ressuscitar, é a reencarnação, não é? Veja bem, o povo estava falando sobre Jesus, e Herodes, que era o rei da Judéia, estava preocupado, né, com o seu poder por de certo. Ficou, perguntou, né, o que será? Aí uns diziam, é João Batista que voltou, outros que ressuscitaram dentre os mortos, outro que era Elias, morto há 500 anos.
400 anos, e outros que um antigo profeta ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça a João. Quem é então esse de quem ouço dizer tanta e tão grandes coisas? Era Jesus, né? E ardia por vê-lo. Está anotado, está no Evangelho lá. Está anotado por Marcos, por Lucas. Então, a possibilidade de apresentar a reencarnação na Bíblia, com esse termo, não existe. Nós vamos encontrar aqui agora, nós vimos como ressurreição. Bem, e uma terceira possibilidade que nós vamos fazer uma reflexão é aquela que Jesus chama Pedro, Tiago e João e vão ao Monte Tabor. E lá no Monte Tabor, veja bem que Jesus escolheu Pedro, Tiago e João. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Era quem tinha condições de acompanhá-lo, de ver o fato que queria acontecer. E Jesus foi lá no Monte Tabor e houve a transfiguração, em que ocorreu a materialização de Moisés e Elias. A materialização foi tão clara que os discípulos até se propuseram a fazer uma barraca, uma tenda, para que todos se abrigassem. Mas seus discípulos, esses três, interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Porque o Malaquias, nas suas anotações, informava que era necessário que Elias retornasse antes do Cristo nascer. E eles perguntaram. Viram Elias lá? Perguntaram para Jesus: por que que os escribas falam que é necessário que Elias, que havia de vir? Mas eu vos declaro, afirma Jesus, que Elias já veio, e eles não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que eles falaram. Jesus esclareceu: olha, Elias já veio. E os discípulos compreenderam que estava falando de João Batista. Ou seja, que Elias reencarnou, nasceu de novo, ressurgiu, a ressurreição, no corpo de João Batista. E anunciou a presença de Jesus. Não tem muito o que negar dessas passagens. Tem algumas passagens que as pessoas podem até dizer: mas isso aí é uma interpretação, isso aí é uma inferência, isso aí é tal coisa. Mas nessas três que eu tive a oportunidade de escolher, são as três que deixam claro a respeito da reencarnação. A importância da reencarnação, como eu já disse, é para a gente entender a vida, para a gente compreender a nossa própria vida. Agora, se a gente não quer compreender, se a gente não quer entender, não quer aceitar, a possibilidade do progresso estará à sua disposição. Mas quando a gente entende os fatos da vida que nos rodeiam, a presença dos nossos familiares oferecem a cada um de nós
a oportunidade de uma reflexão. Possa ser ou possa acontecer que mesmo sabendo a gente não se dê por entendido. Mas é uma oportunidade que está descrita no Evangelho para o nosso progresso moral. Muito obrigado a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe, que esta lição da reencarnação seja as bênçãos que precisamos para sabermos viver melhor, para sabermos de nossas vidas, de nossos compromissos e de nossas tarefas. Que assim seja. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado a todos.